João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos na beira do mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava ali um grupo: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, além de outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós vamos também", disseram os outros. Eles foram, entraram no barco, mas não pegaram nada a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não podiam perceber quem era. Ele lhes perguntou: "Filhos, pegaram muito peixe?" "Não", responderam ele. Então ele disse: "Atirem a rede do lado direito do barco, que vocês vão conseguir pescar muitos." Fizeram assim e não podiam recolher a rede por causa da enorme quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor!" Nisso Simão Pedro vestiu a capa, porque estava só com a roupa de baixo, saltou da água e nadou até a praia. Os outros discípulos ficaram no barco e puxaram a rede carregada para a praia, distante cerca de 90 metros. Quando chegaram, viram uma fogueira acesa com peixe sobre as brasas. Também havia pão. "Tragam um pouco do peixe que vocês acabaram de pegar", disse Jesus. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, nem assim a rede arrebentou. "Agora venham comer um pouco", disse Jesus. E ninguém tinha coragem de perguntar se ele realmente era o Senhor, porque estavam bem certos disso. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, desde que ressuscitou dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros?" "Sim", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então pastoreie os meus cordeiros", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama de verdade?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu sou o seu amigo." "Então cuide das minhas ovelhas", disse Jesus. Mais uma vez ele perguntou: "Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo?" Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez. "O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe quem eu sou", disse ele. Jesus disse: "Então pastoreie as minhas ovelhas. Quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava e de ir aonde queria. Mas quando for velho, você estenderá as mãos, outros guiarão você e o levarão aonde você não quer ir." Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Depois, Jesus disse: "Siga-me." Pedro voltou-se e viu, seguindo a Jesus, o discípulo que lhe amava, aquele que se havia reclinado durante a ceia para perguntar a Jesus: "Mestre, qual de nós trairá o Senhor?" Pedro perguntou a Jesus: "Senhor, e quanto a ele?" Jesus respondeu: "Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que tem você com isso? Siga-me você." Portanto, espalhou-se o rumor de que aquele discípulo não morreria. Mas não foi isso absolutamente o que Jesus disse. Ele quis dizer: "Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que tem você com isso? Eu sou aquele discípulo. Eu sou testemunha desses acontecimentos e os registrei aqui. E todos nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro." Eu penso que, se todos os outros acontecimentos da vida de Jesus também fossem escritos, os livros não poderiam caber no mundo inteiro.